Boa tarde, alunos do sexto ano C. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Thaís Santos. Vamos iniciar a nossa aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade à Grécia Antiga. A Grécia, que é localizada na Europa Oriental, foi colonizada e habitada pelos jônios, dórios, eólios e aqueus. Por ser uma região onde surgiram as ciências mais importantes, como a matemática, a história, a filosofia, a Grécia é considerada o berço da cultura ocidental. Então, gente, a Grécia ela foi colonizada, né, que significa que povos começaram a habitar essa região, foram os primeiros povos que habitaram essa região, foram os jônios, os dórios, eólios e aqueus. E quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num grupo de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Vamos falar sobre a política grega. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes, a música, a pintura, a arquitetura e a escultura. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada, assim, a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes, que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. Então, na época do Egito, o faraó, a forma de governo dele era teocrática, né, porque ele era considerado uma divindade. Já aqui na Grécia, a democracia é a mesma que existe hoje no nosso regime político brasileiro. Nós vivemos em uma democracia em que o povo pode participar das decisões políticas e o povo escolhe os seus governantes, né? Então, o surgimento da democracia, ele remete lá na Grécia Antiga, né? Na cidade de Atenas, que foi onde desenvolveu-se principalmente a democracia. A sociedade grega, cada polis, que era chamada a cidade, tinha sua própria organização social e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, né? Ou seja, elas aceitavam a escravidão por dívida ou por guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuía os servos estatais que pertenciam ao governo espartano. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros, chamados de metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade e, por isso, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Então, pessoal, na polis, né, que era a cidade grega, não participavam das decisões políticas quem não nascia na Grécia, mulheres também não participavam e nem os escravos. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecido. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigos. Assim, a isto, somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais se usava a moeda chamada de dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante que possuía barcos, que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Então, na Grécia existia o comércio, né, existia a agricultura, o cultivo de vinhas e também a criação de animais. A religião da Grécia era politeísta, as histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Politeísta, gente, é a crença em vários deuses, como a gente já sabe, e se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, ele poderia consultar o oráculo de Delfos, que também era uma outra religião, uma forma, né, de uma crença. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como essa era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente. Isso é quando a pessoa estava com uma dúvida em relação a alguma atitude tomar e consultava o oráculo de Delfos. Aqui a gente tem
exemplos de alguns deuses gregos. À sua esquerda está Medusa e outros deuses: Zeus, Hera, Hermes, Apolo, Afrodite, Atena, Heracles, Hermes, são exemplos de os principais deuses gregos, da mitologia grega. E a cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os efeitos dos heróis e de sua relação com os... As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras, que é a harpa, né, gente? Então, igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego, por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes países, né, entre diferentes, polis, que eram diferentes cidades, organizavam as competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C. na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Então, os Jogos Olímpicos eles têm origem lá na Grécia também, né? Herança grega, por conta desse nome da cidade Olímpia, onde ocorriam os Jogos, e também com o mesmo sentido, né? De competições entre diferentes cidades, que ocorre hoje nos Jogos Olímpicos, naquela época já ocorria, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.